Muito bem, nós começamos mais um programa do Sintoresp. Hoje recebendo aqui uma advogada da casa, que já trabalha há muitos anos no sindicato, há 18 anos precisamente, que é a doutora Ethel Marchiori Remorini Pantuso. A doutora Ethel, ela iniciou como gerente da Regional de Santo Amaro, da subsede, e hoje é gerente jurídica do setor de assuntos coletivos do Departamento Jurídico do sindicato. Vou conversar com a nossa advogada a respeito de uma importante participação que ela teve juntamente com o nosso diretor Rubens, da 107ª Conferência Internacional da OIT, entre final de maio e começo de junho, em Genebra, onde fica a sede da OIT. A OIT é uma agência da ONU, completará 100 anos no ano que vem e tem cerca de 200 países membros. A participação em um evento desse porte, uma entidade com tamanho e prestígio, sempre é um motivo assim, de orgulho para um profissional do direito. Então eu queria conversar com a doutora Ethel o que significa para ela, enquanto advogada trabalhista, participar dos debates, das plenárias, enfim, estar ali presente naquele momento máximo, né, da OIT, que é a sua conferência. Tudo bem, doutora? Bom dia, tudo ótimo, Franzin. Realmente foi emocionante. Eu lido com direito do trabalho há 21 anos e, como você disse, essa agência que é a OIT, é de lá que saem os debates para que sejam formuladas convenções e recomendações de toda a legislação trabalhista que seriam aplicadas aos países membros da OIT, que hoje chegam a quase 200, são cerca de 183 países atualmente. E as convenções, elas, quando acolhidas por aquele país membro, né, porque muitas convenções o país membro pode não aceitar, não ratificar, mas em ratificando, aquela convenção ela passa a integrar o ordenamento jurídico daquele país. Então, para quem trabalha com isso há 21 anos, realmente foi emocionante, porque a gente começa a ver como são feitas as leis aqui, que são aplicadas aqui, mas que vêm, na verdade, como uma recomendação, como uma convenção de muita discussão, às vezes levam várias conferências, né, para que depois seja consubstanciada numa convenção que será aplicada no nosso país. Então é muito interessante, é muito emocionante, é uma oportunidade única mesmo. Bacana. A OIT ela não é impositiva, né? As convenções os países subscrevem e depois passam a adotar aquele conteúdo. Aliás, foi exatamente a contradição entre ser signatário de uma convenção e descumprir essa mesma convenção que levou o Brasil a ser denunciado na OIT, e a denúncia foi acatada pelo grupo técnico da própria organização no que diz respeito à legislação trabalhista, a nova lei trabalhista do senhor Michel Temer, no que diz respeito a 2 ou 3 itens. Doutora, essa denúncia contra o Brasil, contra uma lei selvagem, ela terá impactos aqui dentro do nosso país? Digo mais, pergunto mais. Desarmará, de certa forma, a agressividade patronal contra os direitos dos trabalhadores? Nós esperamos que sim. A inclusão do Brasil nessa lista é uma coisa muito importante. Então, eu queria voltar um pouquinho historicamente. A OIT ela foi criada, como você já disse, em 19, e por volta de 1926 foi criada uma comissão de peritos. O que seria essa comissão de peritos? São experts independentes, né? Então eles não são ligados a governos, não são ligados nem ao setor patronal, nem ao setor obreiro, nem ao governamental, porque a OIT é uma organização que trabalha de forma tripartite, ou seja, todas as conversações são entre representantes de trabalhadores, empregadores e governo. Então, esses peritos, esses expertises, quanto à legislação e aplicação e diálogo social, eles analisam se as convenções estão sendo efetivamente aplicadas naqueles países membros que ratificaram a convenção. Então, traduzindo para o leigo, a partir do momento que o Brasil ratifica uma das convenções da OIT, como outros países, os peritos analisam se efetivamente o governo está aplicando aquilo que se comprometeu a aplicar. Então, o que foi verificado quando foi oferecida a queixa? Nós temos convenções que falam de liberdade sindical,
de organização sindical, da importância do diálogo social, o que não foi observado por essa lei. Essa reforma trabalhista, ela se deu, o processo legislativo, em cerca de 4 meses, sem haver o necessário diálogo social com quem? Com os atores sociais, entre eles as organizações sindicais que protegem os trabalhadores. Então, foi uma lei feita com muita rapidez, sem o devido cuidado do ponto de vista legislativo e trabalhista. E a OIT, quando ela foi criada, e esse é o espírito da OIT, é uma organização que pretende o quê? Pretende que, através dessas convenções e das recomendações, que 4 pontos primordiais sejam observados na sociedade mundial, que é dignidade da pessoa humana, valorização do trabalho, aumento do diálogo social e diminuição da pobreza e de condições precárias, isso no mundo inteiro. Por quê? Por óbvio, quando todos trabalham, quando todos recebem, quando todos vivem com dignidade, isso é bom para a sociedade como um todo, e não só em alguma região. Então, esse é o objetivo da OIT, levar, através dessas com recomendações e convenções, um aumento de melhoria de qualidade de vida e de trabalho para toda a sociedade em todas as regiões do mundo. O que ocorre? Com essa legislação retrógrada da reforma... Eu quero crer que esses 4 pontos foram constrangidos por essa reforma na minha pela visão lei. E de diversos advogados, sim. Porque não valoriza o trabalho. Não valoriza o trabalho. Não reduz a pobreza. Não valoriza a dignidade da pessoa humana. Inclusive, um dos problemas da queixa Sim. é que haveria, com essa nova lei, possibilidade de uma gestante trabalhar no ambiente insalubre. Que dignidade é essa, com o nascituro, com o feto e com a própria gestante, permitir uma barbárie? Isso é uma barbárie. Sim. Inclusive, bom também lembrar que a primeira convenção da OIT, na primeira conferência foram votadas 4 ou 5 convenções. A primeira delas, que justamente era o anseio da classe trabalhadora, era a redução do trabalho para 8 horas diárias ou 48 semanais e melhoria do ambiente de trabalho, porque as pessoas trabalhavam em condições insalubres, em condições penosas e não dignas. Quer dizer, nós estamos voltando com essa legislação, na minha visão, e de muitos daqueles que fizeram a queixa, para uma época, há 100 anos atrás, essa barbárie que nós vivíamos. Quer dizer, é um retrocesso, é um total, essa legislação, um retrocesso total social. Inclusive o trabalho intermitente enseja a possibilidade da pessoa ganhar menos que o salário mínimo. E pela Constituição, ninguém pode ganhar menos que o salário mínimo. Mas na medida que a escala é móvel, as horas não completam uma jornada X ou Y, e eles calculam por hora, o trabalhador poderá ganhar menos que o salário mínimo. Eu estou dizendo isso porque aqui no Sintoresp nós temos piso salarial. Então a nossa convenção coletiva estabelece níveis de piso. Daí a importância, às vezes você vê o piso salarial e fala, mas eu ganho mais que o piso, isso não tem importância nenhuma. Tem sim, porque o piso, ele baliza os demais salários. E se você não tiver na convenção coletiva ou num acordo coletivo a garantia do piso e cair nos critérios dessa nova lei, você poderá ganhar menos que o salário mínimo. Isso não é ficção científica, isso é real, está escrito lá na lei. Então eu queria fazer a observação, porque às vezes a gente fala de lei, parece uma coisa abstrata. Mas a lei tem um impacto no cotidiano da vida de todos nós. Muito bem. Doutora Ethel, que esteve na OIT agora recentemente e representou o Sintoresp junto com o diretor Rubens Fernandes. Eu queria voltar aqui, mais ou menos na linha do que eu estava dizendo, em que medida esse tipo de condenação do Brasil, os impactos dessa condenação, as suas repercussões, podem ajudar os advogados trabalhistas na defesa dos trabalhadores, sócios ou não do sindicato. Então, está em fase de queixa, o Brasil tem um prazo para justificar ou tentar justificar, né, o que foi feito. A primeira manifestação deles na própria conferência foi não só insuficiente, porque eles não têm justificativa legal,
mas foi muito deselegante, né? Como diz o povo, pegou mal. Isso, porque o ministro acabou atacando as entidades sindicais obreiras do nosso país, dizendo que nós estávamos preocupados eh, somente com o custeio e não com a legislação, então ficou muito feio, foi um ataque muito baixo, né? Além de não corresponder à realidade, uma coisa muito feia, e acabou atacando a comissão de peritos da OIT, querendo, com a fala dele, desqualificá-los, o que também é uma coisa muito deselegante. Ele poderia ter só, como ele é membro do governo, sustentado a legitimidade dessa Sim. reforma, ainda que não tenha esse amparo, e deixar depois para explicar no tempo oportuno para os peritos. Então, agora estão nesse prazo, o governo brasileiro. Eu creio que haverá sim uma mudança, porque ficou muito feio, está muito feio perante a comunidade internacional, não só esse discurso, como a própria legislação feita às pressas, né? Hum, E todos sabem que foi em razão da pressão do capital, sim, totalmente desvinculado com o problema social do país, trazendo esse retrocesso. E eu quero crer também que os próprios empresários vão verificar que eles estão, na verdade, trabalhando contra eles próprios, por uma simples questão que qualquer pessoa, acho que qualquer criança hoje, já com 10, 11 anos, conseguiria entender esse raciocínio, ou até mais nova. É simples. Quem não ganha, não gasta. Então, se o trabalhador cada vez trabalha mais e ganha menos, ele gasta menos. E com isso, a economia do país não pode ir bem, sim, né? sim. Acho que é uma coisa assim bem óbvia. Então, acho que parte já do empresariado, até mesmo agora, alertado por essa conferência, vai começar a entender que essa pressão que fizeram desmedida, porque tem que haver, todos nós sabemos, um equilíbrio entre o capital e o trabalho, né? Então, eles não podem querer só pressionar o trabalhador e tirar o máximo e não ter a devida contraprestação, né? Por esse trabalho que o trabalhador está vendendo. Então, eu acho que sim, com a pressão internacional e a própria pressão interna, que eu já estou vendo que está sendo gerada, porque a desculpa por essa reforma rápida Sim. veiculada nos meios de comunicação seria aumento da empregabilidade, geração de novos empregos, melhoria do país, e nós não estamos vendo isso, né? Essa lei foi aprovada em julho, começou a vigir em meados de novembro, Uhum. e a gente só está vendo o desemprego aumentar, as desigualdades sociais aumentarem. Então, essa falácia, acho que todos já viram que caiu por terra. Então, eu vejo uma perspectiva que só pode melhorar. Tá. Essa é a minha esperança. Agora, é claro, temos que continuar combatendo essa lei, Sim. os sindicatos, várias associações de magistrados, procuradores também estão combatendo, então é esse o caminho, é continuar combatendo até que haja uma efetiva mudança da legislação, que eu espero que seja rápida, inclusive antes das eleições, porque a gente não Sim. pode, o país não pode parar. As pessoas precisam viver, precisam trabalhar, precisam ganhar, né, e melhorar de vida, que é esse o objetivo de toda entidade sindical, pelo menos em tese. A nossa é. Perfeito. Doutora, eu quero crer que, além da vitória dos trabalhadores, porque o movimento sindical brasileiro fez a denúncia unitariamente, Sim, né? Houve uma dupla derrota, que é a derrota do capital agressivo, né, o capital selvagem, o chamado capitalismo selvagem, e uma derrota do governo. E esperemos que tenha impacto agora nas eleições e que os nossos parlamentares passem a ter um discurso mais progressista, um compromisso mais progressista. Doutora Etel, nós estamos chegando aqui ao final do programa. Eu estou olhando aqui embaixo, falta um minuto. Doutora Etel Marchiori Remorini Pantuso, que hoje é gerente jurídica do setor de assuntos coletivos do Sintoresp. Doutora, rapidamente, sou um trabalhador, trabalho num bar, trabalho numa lanchonete, trabalho num hotel, trabalho num estabelecimento aqui da base do sindicato. E tem uma irregularidade na empresa e às vezes eu fico na dúvida se vale a pena ou não procurar o jurídico do meu sindicato. Vale? vale a pena. Inclusive, o nosso setor de assuntos coletivos, como as nossas demandas são coletivas, é o Sintoresp que é a juização por substituição processual, o trabalhador não precisa nem se identificar, o empregador nem precisa ficar sabendo. Então, ele pode fazer ou uma denúncia anônima, ou se identificar só para o sindicato, esse dado jamais será fornecido, sequer fornecemos para o judiciário ou para o Ministério Público, quanto mais para o empregador, então ele é anônimo mesmo. Pode ser feita a denúncia ou via telefone,
do 3218 4350, pedir os ramais de assuntos coletivos, ou através do e-mail coletivas@sintoresp.org.br. É só passar o endereço da empresa, nome, razão social se tiver, se não nome fantasia, e se possível CNPJ, senão nós mesmos diligenciamos até lá para conseguir obter o CNPJ, e aí, de acordo do que for a irregularidade, a gente toma providência. Ou convoca a empresa, ou pede uma fiscalização ao Ministério do Trabalho, muitas vezes vigilância sanitária, dependendo do caso, ou corpo de bombeiros, enfim. Em razão de cada irregularidade, tem uma postura a ser adotada, mas nós sempre vamos trabalhar para que essa irregularidade seja sanada. Finalmente, eu disse que essa última era a penúltima. O trabalhador paga? E quanto paga para entrar com uma ação no sindicato? Não paga. As reclamações trabalhistas, tanto de caráter coletivo, que é o Sintoresp, como a demanda individual, não há pagamento algum para ajuizar. Se não for sócio, ao final da demanda, e dependendo do valor a receber, existe uma taxa de administração. Perfeito. Doutora Etel Pantuso, muitíssimo obrigado. Parabéns pela sua participação na OIT, na Obrigada. 107ª Conferência Internacional, agora recentemente realizada em Genebra. E parabéns também ao sindicalismo brasileiro, que soube exercer sua autonomia sem se ajoelhar diante de governos e diante do capital. Forte abraço e até o próximo programa. Obrigada.